Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério que está empenhado na pregação da Palavra de Deus, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo se encontra nos 27 livros do Novo Testamento. Esta é a base apostólica na qual a Igreja de Jesus Cristo é edificada, conforme podemos ler em Atos capítulo 2, versículo 42, Efésios capítulo 2, versículo 20, que a Igreja de Jesus Cristo, ela é edificada na base dos ensinamentos dos apóstolos. E, portanto, estamos nós aqui nesta incumbência de levar até vocês a palavra de Deus tal como se encontra na Escritura, sem nenhum tipo de tradição ou costume ou doutrinas humanas. Uma palavra sempre livre de qualquer tendência, baseada e calcada na palavra de Deus. Eu quero abrir este programa estendendo a cada um de vocês um convite para que estejam conosco amanhã, às 9 horas da manhã, aqui na nossa igreja, na nossa sede, onde acontecerá então a reunião do Partir do Pão, a reunião da Ceia do Senhor. Todos os primeiros domingos de cada mês, nós nos reunimos com o fim de celebrar a morte e a ressurreição do Senhor. É a reunião da igreja, do corpo de Cristo, em que nós somos ali alimentados, recebemos graça e recebemos vida na medida em que nós comemos do pão e bebemos do vinho, ali tomando esses elementos pela fé. Sabemos que na nossa caminhada, na nossa trajetória até o reino, nós precisamos de receber muita graça, receber vida, receber força, para que nós possamos então cumprir com essa nossa jornada até o fim, e para tanto nós precisamos dessa rica comunhão, conforme o próprio Jesus declarou em João capítulo 6, que aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue, esse recebe vida para dentro do seu espírito. Portanto, você que está em casa, você talvez que esteja desanimado, que seja triste, seja cansado de caminhar, amanhã é uma grande oportunidade. Venha ter conosco, traga sua família, venha celebrar o Deus triuno conosco, venha comer do pão, beber do vinho. Você que tem comunhão com o corpo de Cristo, venha ser infundido da palavra de Deus, e eu tenho plena convicção que todos nós que aqui estivermos com fé, seremos grandemente abençoados, porque essa é a garantia da palavra de Deus para todos aqueles que creem em Jesus. Coloca aí na sua agenda o nosso endereço, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Amanhã, às 9 horas da manhã, vocês todos são os nossos convidados especiais. Amados, nós estamos numa série de mensagens, uma série apologética, uma série de mensagens que trata da doutrina de Cristo, segundo se encontra aqui no Novo Testamento, sempre fazendo uma oposição ou mesmo uma refutação às falsas doutrinas ou às más compreensões que se tem a respeito do Evangelho. É uma palavra que procura situar o servo de Deus, o estudante da palavra de Deus, aquele que quer conhecer e servir ao Senhor de maneira autêntica, segundo a sua palavra, situá-los naquilo que diz a Escritura. É por isso que você deve ter em mãos a sua Bíblia, na medida em que nós desenvolvemos
esses temas. Já falamos aqui sobre vários tipos de falsos evangelhos, como o evangelho sem Cristo, o evangelho da lei, o evangelho da prosperidade. E agora estamos falando sobre o evangelho carismático, que é o evangelho que coloca como centro e razão de todas as coisas a pessoa e a obra do Espírito Santo. E talvez alguém pergunte, pastor, mas isso seria errado, é um falso evangelho, colocar o Espírito Santo no centro de todas as coisas? Bem, eu não diria que isso fosse um falso evangelho. Afinal, a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, sobretudo enquanto Deus, enquanto uma pessoa que age e está ativamente trabalhando no seio da igreja, na igreja que é o corpo de Cristo, por meio de ministérios, por meio de manifestações e mesmo por meio dos dons espirituais. Entretanto, o movimento carismático, que inclui não somente o movimento conhecido carismático da Igreja Católica Romana, como todas as vertentes e os segmentos pentecostais, eles elegeram erroneamente o Espírito Santo e a sua obra como se isso fosse o fim de todas as coisas. Razão porque as pessoas envolvidas em tais movimentos, eles buscam sempre uma nova experiência e uma renovação dessas experiências pentecostais e vivem sempre um ciclo vicioso, a experiência pela experiência, o dom pelo dom, a manifestação pela manifestação. E isso seria, na verdade, no mínimo, uma visão um pouco distorcida a respeito da obra do Espírito Santo. Haja vista que, como nós já falamos em mensagens anteriores, a obra do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo visa conduzir a igreja à pessoa de Cristo, visa levar a igreja a uma visão cristalina a respeito de Cristo, visa levar a igreja a uma vida de acordo com o Evangelho. O Espírito Santo ele está agindo e trabalhando na igreja com o fim não de se autoglorificar, mas de glorificar a Cristo. Haja vista que se Jesus, na economia de Deus, é o servo do Pai, o Espírito Santo foi enviado por Jesus, da parte do Pai, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para convencer o mundo a respeito de sua obra e, portanto, é obra fundamental do Espírito Santo colocar Jesus Cristo no centro do propósito de Deus, como nós vemos claramente em todo o Novo Testamento. Podemos nos lembrar daquele episódio de Atos capítulo 3, quando Pedro ali cheio do Espírito Santo fez andar aquele coxo. Vimos ali naquele texto como que as pessoas logo rodearam a Pedro e a João e ali olhando para eles, fitando os olhos neles, como se Pedro e João tivessem feito alguma coisa em si mesmos e por si mesmos. Quando Pedro então repreende-os severamente dizendo: por que fitais os olhos em nós, como se nós pelo nosso próprio poder fizéssemos este homem andar? Não, pelo contrário. Veja como que ele vai pegar agora aquela ação miraculosa do Espírito Santo, aquele prodígio para conduzir as pessoas a Jesus Cristo. Ele diz: mas Jesus Cristo, a quem vós matastes, que é o autor da vida, foi ele, e no nome dele que este homem andou. E a partir daí começa-se a pregar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, sendo Cristo então centralizado naquela pregação, para que as pessoas pudessem se converter e se convergirem para Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo, portanto, não tem um fim em si mesma, mas é apenas ali um embasamento e mesmo um impulso para conduzir as pessoas à pessoa de Jesus Cristo, que é o centro da economia divina, conforme se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Então, entender a questão do Espírito Santo é fundamental para aqueles que querem, de fato, não desprezar o Espírito, como fazem muitos que consideram que o Espírito Santo sequer é uma pessoa que dirá Deus, ou que desprezam os dons do Espírito Santo. Não, esse é um extremo do erro. Mas o outro extremo é voltar-se para a obra do Espírito e ali ficar em círculos, se esquecendo que o Espírito Santo quer nos levar a uma experiência de transformação e de conformação à imagem do Filho de Deus, para que o Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, entender a doutrina do Espírito Santo,
fazer essas devidas correções nessa teologia um tanto equivocada, que é a teologia pentecostal, quanto à pessoa do Espírito Santo, é fundamental para aqueles que querem servir adequadamente ao Senhor. É encontrar o equilíbrio. E como na semana passada, nós falávamos então do aspecto dessa obra visto em Atos 2. Pega a sua Bíblia rapidamente e veja como que em Atos 2 nós encontramos aqui o que se chama o Pentecostes. Capítulo 2 de Atos diz, no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. E aqui, portanto, começa o nosso texto. E nós não podemos desprezar esse aspecto. Eu sei que a maioria das pessoas, ao lerem Atos 2, elas querem chegar logo nas línguas. Elas querem falar em línguas, né? Querem buscar o dom de línguas, querem ficar falando em línguas todos os dias. E se não falar em língua nos cultos, dizem que o culto foi frio, não teve a presença do Espírito Santo. Mas calma, vamos ter um olhar sadio e um olhar imparcial para o texto sagrado. Quando diz ao cumprir-se o dia de Pentecostes, nós não podemos simplesmente ignorar essa informação que é de extrema importância, porque essa expressão ao cumprir-se o dia de Pentecostes faz a ligação da festa de Pentecostes do Antigo Testamento para aquilo que será declarado que é o Pentecostes na doutrina e na prática do Novo Testamento. Ora, o Pentecostes do Novo Testamento será, na verdade, a concretização e a realidade daquilo que era o Pentecostes no Antigo Testamento. De maneira que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ali em Levítico capítulo 23, quando você encontra ali a festa do Pentecostes, nós sabemos claramente que ela segue a Páscoa e a festa das primícias. E então vem a terceira festa, que é a festa de Pentecostes. Ora, se a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que essas festas anunciavam coisas vindouras, porque eram apenas sombras de bens vindouros e não a imagem real das coisas, então se nós sabemos que a Páscoa apontava para a morte de Cristo, se sabemos que as primícias apontavam para a ressurreição de Cristo, eu pergunto, e o Pentecostes fala-nos a respeito de quê? Bem, no Antigo Testamento era a festa das colheitas, era quando o povo de Israel havia ali colhido ali todo o cereal, toda aquela lavoura, aquela safra que eles tinham ali colhido como bênçãos de Deus. Pentecostes, numa linguagem veterotestamentária, é colheita. Ora, e o que isso significa então no Novo Testamento? Quando diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, foi no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes dos judeus em Jerusalém, que essa festa alcançou o seu cumprimento em realidade. Temos o encontro do tipo com o antítipo. A festa encontra em Atos 2 o seu cumprimento em realidade. O que era colheita lá da safra, da lavoura no Antigo Testamento, será então uma safra, será uma colheita de almas para os celeiros de Deus no Novo Testamento. A colheita lá no Antigo Testamento, que era a colheita dos cereais, aqui será a colheita de almas. Haja vista que, ao lermos todo o capítulo 2, veremos como que naquele dia, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja e os levou a falar em línguas, não mais a falar algo que as pessoas não podiam entender, mas falando em línguas, o Espírito Santo então revelou nos ouvidos de todos que ali ouviam, para que eles pudessem então entender as grandezas de Deus. É isso que está no capítulo 2, versículo 11, que diz, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, com essa pregação aqui, que foi realizada nessa grande maravilha, que foi a manifestação do Espírito Santo em línguas, 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo, 3.000 almas foram colhidas para os celeiros do Senhor. E aqui então começa a era pentecostal. Veja que, segundo o movimento pentecostal, que é histórico, que é pontual, que é estanque na história, o movimento pentecostal possui um pouco mais do que 100 anos na história, mas o Pentecoste bíblico, ou a era pentecostal bíblica, ela se inaugura e ela começa
no início da igreja, em Atos capítulo 2. Ou seja, desde Atos 2 até então, estamos vivendo toda uma era pentecostal. Veja o que o apóstolo Pedro diz a este respeito. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 14, que nos diz: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, versículo 17, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja como que a profecia de Joel, que tem o seu começo, ou o seu cumprimento inicial e parcial em Atos 2, se desenvolve até o grande e glorioso dia do Senhor, momento no qual é dito: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, será a colheita final, então, dos judeus que ali, junto ao Monte das Oliveiras, ali, quando tiverem para sofrer o Armagedon, vão olhar para o alto e vão clamar a Deus por Yahvé, pedindo por socorro, e neste momento, ao invocarem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, serão salvos. Então, toda esta era, de Atos 2 até o grande e glorioso dia do Senhor, é o período da era pentecostal, da era em que o Pentecostes do Antigo Testamento alcança o seu cumprimento e, portanto, é uma era de pregação do Evangelho e, consequentemente, uma era de colheita de almas. É toda uma era chamada a Era da Graça, é o ano aceitável do Senhor, em que então as almas estão sendo colhidas e estão sendo levadas para o celeiro de Deus, para o desfrute de Deus, conforme assim nós encontramos na Escritura. Portanto, o Pentecostes tem esse primeiro aspecto, que é o aspecto da colheita. Sabemos que há um outro aspecto também visto aqui nessa profecia, que é o batismo com o Espírito Santo. Se vocês bem olharem, aqui em Atos capítulo 1, versículo 5, nos diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E então agora o Pentecostes, enquanto o derramamento do Espírito Santo sobre todos, no caso sobre jovens, velhos, os anciãos, sobre os filhos, sobre os servos, ou seja, um derramamento indistintamente sobre todo aquele que crê e invoca o nome de Jesus, é o aspecto do Pentecostes enquanto batismo no Espírito Santo. E aqui estamos tocando em mais uma área muito sensível que certamente o movimento pentecostal histórico falhou em compreender. O que é o batismo com o Espírito Santo? Devemos partir do princípio de que batismo quer dizer imersão. Tome ali a palavra batismo no seu sentido lexical original e você terá imersão. Então, para que haja batismo, efetivamente falando, tem que haver a imersão. Ora, se é batismo no Espírito Santo, então os crentes devem ser batizados, introduzidos, imergidos para dentro do Espírito Santo. E, portanto, aqui em Atos 2, acontece o que a Bíblia chama e inaugura o que a Bíblia diz, que é o batismo no ou com o Espírito Santo. Veja bem direitinho que é dito que quando o Espírito Santo fosse derramado, ele seria derramado sobre todos. Aí diz, sobre os vossos filhos, sobre os vossos servos, sobre os velhos. Por que quando Joel faz aqui essa profecia sobre esse derramamento futuro do Espírito Santo, ele diz que seria derramado sobre toda a carne? Vamos entender bem claramente. No Antigo Testamento,
O Espírito Santo era colocado sobre, na verdade era derramado ali, simbolicamente, aquele azeite sobre a cabeça apenas de alguns grupos seletos de pessoas. Somente os reis, somente os profetas e somente os sacerdotes é que recebiam esse óleo sobre as suas cabeças. Somente eles recebiam o Espírito Santo ali simbolizado ali pelo óleo sobre suas cabeças. As pessoas comuns não podiam participar. Por isso que essa profecia, no tempo de Joel, foi uma profecia revolucionária. Porque ele profetiza um tempo em que o Espírito Santo não seria dado numa porção somente a profetas, ou somente aos reis, ou somente a sacerdotes, mas haveria de chegar um tempo em que o Espírito Santo seria derramado abundantemente sobre todos, velhos, jovens, crianças, todos os que crescem, indistintamente de idade, de cor, de sexo, de posição religiosa. Na verdade, é uma dádiva comum a todos aqueles que viessem a crer em Jesus Cristo. Portanto, ao falarmos sobre o Pentecostes em Atos 2, no que diz respeito ao batismo com o Espírito Santo, precisamos partir da premissa que essa é uma bênção comum a todos os que creem. E daí começamos já a descartar aquela visão equivocada que é pregada no movimento pentecostal de que somente alguns recebem o batismo com o Espírito Santo. Talvez alguém diga, pastor, mas o senhor deve estar equivocado, porque o movimento pentecostal diz que todos podem receber. Embora eles digam que todos podem receber, mas segundo a experiência, conforme eles pensam que acontece o batismo com o Espírito Santo, nem todos recebem. Nesse exato momento, eu estou falando certamente para muitas pessoas que talvez estejam já convertidas e mesmo batizadas na água há anos e que podem falar, é verdade, pastor, de fato eu estou há 10 anos já batizada em água, servindo ao Senhor, mas nunca tive a graça de receber o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, você acha que não recebeu esse batismo porque lhe foi dada uma visão equivocada a respeito do batismo com o Espírito Santo. Ao se falar de batismo com o Espírito Santo, que tem como texto fundamental e inicial Atos capítulo 2, você deve compreender que esta é uma bênção comum a todos os que creem. De maneira que nenhuma pessoa nessa era pentecostal do Novo Testamento que tenha crido em Jesus Cristo, nenhuma pessoa pode falar que não foi batizada com o Espírito Santo, porque isso seria uma grande contradição à profecia de Joel, que disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, indistintamente, de sorte que em Atos 2 nós vemos o cumprimento inicial e parcial dessa grande verdade bíblica. Então, partimos deste ponto, desta base, que esse derramamento do Espírito é, portanto, uma bênção comum a todo aquele que crê. Agora alguém pergunta, pastor, por qual motivo? E qual é a necessidade? Qual é a importância? Qual é o significado do batismo com o Espírito Santo? Para que nós possamos olhar para esse tema bíblico, não somente como um tema que gera discórdia, mas para que nós possamos, então, ingressar numa experiência real e verdadeira desse batismo com o Espírito Santo. E eu diria então que o grande significado do batismo com o Espírito Santo é a produção do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios e vamos buscar aqui saber do apóstolo o que ele chama de batismo com o Espírito Santo, ou o que ocorre quando as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler os versículos 12 e 13. Leia na sua Bíblia, diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vejam que nesse texto, ao se referir ao Espírito Santo, nos fala de duas experiências que temos com o Espírito Santo. A primeira,
Todos nós bebemos de um só Espírito. Esse beber de um só Espírito é receber para dentro de nós o Espírito Santo como a fonte de toda vida. É a regeneração. Recebemos nós o Espírito para dentro de nós. Mas, tratando-se do aspecto coletivo, é dito que todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Lendo literalmente o significado da palavra batismo, é como se dissesse: todos nós fomos imergidos, nós fomos inseridos, todos nós fomos mergulhados para dentro do Espírito Santo. E, portanto, estando todos se creem dentro do Espírito Santo, o Espírito Santo é a essência divina comum que nos faz um só corpo, que nos torna um só organismo. Conforme o apóstolo Paulo nos diz, aqui o ser batizado com o Espírito Santo visa a formação do corpo de Cristo. Esse é um tema central em todas as epístolas do apóstolo Paulo. Isso é de fundamental importância, haja vista que somente quando o crente é batizado no Espírito Santo, no sentido de passar a formar um só corpo, juntamente com todos os demais crentes, é que se pode falar de membros, membro do corpo. O que nos faz membro do corpo de Cristo? É o Espírito Santo que nos une, que nos reúne e que vai então formando um corpo. E ao se falar de membro, aí nós temos a ideia de função. Daí vem a questão dos dons espirituais. Então a própria Bíblia ela é clara ao falar que a grande razão e o grande significado do batismo com o Espírito Santo é essa formação do corpo de Cristo para a sua obra. Eu sei que o nosso tempo é curto para traduzir tudo isso que estamos falando em um só programa, mas na próxima semana nós voltaremos dando continuidade ao batismo com o Espírito Santo no que diz respeito à formação do corpo de Cristo. Nós veremos como que esse Espírito Santo que desceu sobre a igreja, aqui em Atos capítulo 2, começou a descer inicialmente sobre a cabeça do próprio Jesus, porque ele é o cabeça do corpo. E dele então foi descendo por todo o corpo até atingir as orlas dos vestidos, isto é, até chegar aos últimos dos cristãos antes da segunda vinda de Cristo. É importante nós entendermos esse assunto para que nós possamos nos projetar numa experiência viva e real com a verdade que é de tão grande importância no Novo Testamento. Eu quero aproveitar esses momentos finais e estender a você o nosso apelo. Nós do Ministério Apostólico de Volta à Palavra, nós queremos pedir a sua generosidade, pedir que você estenda a sua mão de graça, de bondade, que certamente o Espírito Santo tem colocado isso no seu coração para contribuir voluntariamente com a manutenção deste programa. Vocês poderão fazer ofertas de coração, sem barganha, sem querer enganar a Deus, ou sem querer barganhar com Deus, ou sem querer conquistar algo. Não, faça como uma manifestação de um coração que reconhece que tudo procede de Deus. Você ajudando em ofertas a este programa, você estará ajudando a levar este evangelho a pessoas que ainda não tiveram acesso. Quantas pessoas não foram alvos deste programa, dessa mensagem, e então receberam graça e bênção da parte do Senhor? Então nos ajude, em nome de Jesus. Você pode acessar nosso site, devoltapalavra.com, e lá na seção que fala sobre ofertas ou doações, você poderá escolher a melhor maneira, por meio de um boleto bancário, de uma transação, de uma transferência, ou mesmo do cartão de crédito, do modo como ficar melhor para você. Ajude-nos. Não estou vendendo nada, não estou mentindo, não estou enganando, não estou tomando do povo de Deus, estou pedindo a sua colaboração, estou pedindo um pouco do seu amor, para que juntamente com o nosso amor, todos nós nos dando, podemos assim fazer algo para o Senhor e pela sua igreja. Tenham todos vocês, então, um bom sábado e que Deus os abençoe. Jesus Cristo é o nosso Senhor.